Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Pois é, chegou aquela hora de você se atualizar e ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Então vamos começar. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os primeiros 4 réus pelos atos do 8 de janeiro. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e aceitas por decisão dos ministros em plenário virtual. Os 4 réus vão ser julgados pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, entre outras acusações. Essas ações penais podem levar à condenação ou absolvição dos réus. Os ministros vão avaliar as condutas individualmente, ou seja, vão levar em conta as circunstâncias de cada caso e, no fim, avaliar se houve crime e o grau de participação de cada um nos delitos. As penas podem chegar a 32 anos. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e aceitas por decisão dos ministros do Supremo. Depois disso, foram feitas as audiências de instrução dos processos, com a coleta de depoimentos de testemunhas de defesa e acusação e interrogatório dos réus. Durante o julgamento, a acusação representada pela Procuradoria-Geral da República e a defesa vão ter 1 hora cada uma para apresentar os argumentos e as provas sobre os réus em julgamento. A votação que decidirá sobre a culpa ou inocência de cada um dos acusados deve começar pelo relator, seguida pelo voto do revisor. Na sequência, a votação será realizada a partir do ministro mais recente, Cristiano Zanin, até chegar ao ministro mais antigo da Corte, Gilmar Mendes. O último voto será da presidente do Supremo, Rosa Weber. E o presidente Lula anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em empréstimos do BNDES para as vítimas das chuvas no sul do país. Em reunião com o ministro, foram discutidas formas de auxílio para áreas afetadas pelas tempestades. E a chuva continua no Rio Grande do Sul e atrapalha as buscas por 9 desaparecidos. Nessa terça-feira, o número de mortos subiu para 47. As vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul vão poder contar com 600 milhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O presidente Lula autorizou a liberação da verba, que vai contemplar 354 mil trabalhadores. Além disso, Lula anunciou R$ 1 bilhão destinados a ações de recuperação da economia da região, vindas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro vai sair de uma linha de crédito com juros zero, corrigida apenas pela inflação e destinada às pessoas jurídicas. O estado sofre há mais de uma semana com a passagem de um ciclone extratropical, que levou chuvas fortes ao Rio Grande do Sul e causou dezenas de mortes, além de ter deixado milhares de desabrigados. O presidente fez o anúncio após uma reunião de mais de 2 horas com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros. A equipe do governo discutiu ações de socorro para a região atingida. Lula assegurou que o governo continua acompanhando a situação no estado. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja moradores, seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho. O Rio Grande do Sul registrou chuvas fortes novamente nesta terça-feira e a previsão do tempo aponta que os próximos dias serão de muita chuva em toda a região. O presidente estuda ir ao estado na quinta-feira. No último domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve pessoalmente no Rio Grande do Sul, quando ocupava interinamente a presidência da República em virtude da viagem de Lula à Índia. Na ocasião, Alckmin já tinha anunciado 741 milhões em verba para cidades atingidas pelo ciclone. E o governo vai lançar um novo programa de incentivo para a fabricação de ônibus, caminhões e até carros voadores. Pois é, a estratégia é dar descontos nos impostos para os veículos menos poluentes. O governo já tem uma medida provisória pronta para um novo programa automotivo que vai substituir o Rota 2030. Este programa foi criado para desenvolver a indústria automotiva. A intenção é lançar o programa em outubro e a ideia é dar incentivos fiscais para carros menos poluentes.
Os benefícios deverão ser concedidos de forma escalonada, com base no nível de emissão de gases estufa dos veículos. A proposta de lei orçamentária de 2024 já prevê, inclusive, uma reserva de 2 bilhões e 800 milhões de reais para a concessão dos estímulos tributários. As discussões têm sido conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O novo programa é considerado uma segunda fase do Rota 2030, mas vai receber outro nome e vai ter 5 anos de duração. Mas agora o governo deve ampliar o novo programa para uma série de outros veículos, como motos, caminhões, ônibus e até veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical, os chamados carros voadores. Antes, apenas automóveis eram contemplados com os benefícios tributários. E agora vamos de destaque internacional. Dezenas de pessoas morreram em um incêndio em um prédio residencial na capital do Vietnã. Entre elas estavam pelo menos 3 crianças e cerca de 50 pessoas foram levadas a hospitais. Segundo relatos de uma moradora, não havia saída de emergência no prédio. Vamos ver. A agência estatal Vietnam News Agency informou que os serviços de emergência conseguiram resgatar 70 pessoas que estavam bloqueadas pelas chamas. O incêndio foi controlado e as equipes de resgate procuravam corpos e sobreviventes durante a manhã. Este pode ser um dos incêndios mais letais dos últimos anos no Vietnã, país do Sudeste Asiático marcado por vários casos de violações das regras básicas de segurança. O fogo começou no estacionamento do subsolo do edifício pouco antes da meia-noite. As chamas atingiram grande parte do prédio de 10 andares, que fica em uma rua estreita de um bairro residencial de Hanoi. Quase 150 pessoas moram no edifício, cujas varandas são protegidas por grades. Uma moradora afirmou que não há saída de emergência no prédio. O primeiro-ministro Pham Minh Chinh ordenou a abertura de uma investigação. E agora a gente fala sobre a situação na Líbia. O país foi atingido pela tempestade Daniel, que deixou um rastro de destruição, principalmente na cidade de Derna. De acordo com o último balanço, 5.000 pessoas morreram nas enchentes e cerca de 10.000 estão desaparecidas. No domingo, as enchentes provocadas pela tempestade Daniel levaram ao rompimento de barragens na Líbia, resultando em uma onda de lama e destruição na cidade de Derna, na costa leste do país. Segundo as autoridades, a força da água arrastou imóveis e centenas de pessoas em direção ao mar. Cerca de 25% da cidade desapareceu, de acordo com o ministro da Aviação Civil. Imagens divulgadas pela televisão local mostram a água barrenta entre edifícios e casas de Derna. Com a água baixando aos poucos, as ruas da cidade ficaram cobertas de lama e destroços. Os corpos das vítimas também começaram a aparecer em diversos locais, como nas ruas, em vales e em cima de prédios. A estimativa é de que 10.000 pessoas estejam desaparecidas. A tempestade Daniel começou no dia 4 de setembro, causando estragos na Grécia. Depois disso, Daniel se deslocou em direção à África, passando pelo norte do continente. Dados oficiais sobre os acumulados de chuva ainda não foram compilados. Especialistas acreditam que o total na Líbia pode chegar a 1.000 milímetros em 2 dias. O país fica no norte da África, sendo banhado pelo mar Mediterrâneo. Desde 2011, com a queda do revolucionário Muammar Gaddafi e o encerramento de um período de 42 anos de ditadura, a Líbia vive mergulhada em uma crise política e por disputas por poder. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco é o Kleber Werneck que volta com mais informações para você às 11 horas, portanto não perca. Até mais.